Quando o Dr. Sigmund Freud começou a perguntar a seus pacientes sobre seus sonhos, seus colegas em Viena acharam que era louco. Freud, porém, seguiu esses sonhos até suas raízes no inconsciente, e ao fazê-lo ele praticamente inventou a psiquiatria moderna. Freud, ele mesmo, possuía várias neuroses, e muitas de suas percepções mais perturbadoras e revolucionárias começaram pela autoanálise. Em um instante, a vida extraordinária e a psique de Sigmund Freud. Em 1938, aos 81 anos, Sigmund Freud, o pai da psiquiatria moderna, gravou uma breve declaração sobre sua vida e carreira. Foi a única gravação feita por ele. I started my professional activity trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Ele descobriu em áreas reprimidas da mente o que havia sido banido do pensamento consciente: fantasias de incesto, de assassinato e ódios reprimidos. Ele promoveu a sexualidade em um período no qual a maioria das pessoas achava que as crianças eram inocentes e introduziu uma nova maneira de pensar a sexualidade. Ele tinha a reputação de ser libertino, de produzir material pornográfico e de ser uma pessoa suja, nojenta e repugnante. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. Sigmund Freud. Sigmund Freud, Análise de uma Mente. Distribuído por Logon. Versão brasileira, Sérgio Moreno. Sigmund Shlomo Freud nasceu em 6 de maio de 1856, na pequena cidade de Freiberg, na Morávia, a 160 quilômetros ao norte da capital austro-húngara, Viena. Seu pai, Jacob, era um mercador judeu de lã que vivia com dificuldades em um ambiente hostil e perigosamente antissemita. Jacob tinha 42 anos quando Sigmund nasceu. Era 20 anos mais velho que sua terceira esposa, Amalie. A família vivia em um único aposento com mais 2 meio-irmãos adultos. Era um local perturbador para se viver. Ele possuía 2 meio-irmãos que poderiam se passar por seus pais e maridos de sua mãe. Seu pai tinha idade para ser seu avô. Deve ter sido tremendamente confuso para Freud descobrir quem era de quem. A confusão piorou quando Freud tinha 2 anos e sua mãe teve outro filho, Julius, que morreu aos 6 meses. A experiência de vida e morte em circunstâncias muito próximas não são apenas perturbadoras, mas estimuladoras, às vezes em excesso para uma criança. O jovem Sigmund teve seu nome em homenagem a um lendário imperador da Morávia. Nascido com espesso cabelo preto, uma velha camponesa disse que ele estava destinado a um futuro grandioso. Meu Sig de Ouro era como sua mãe o chamava. Em 1860, os Freud se mudaram para Viena, a grande capital europeia, com um abarrotado gueto judeu. A família crescia. Aos 10 anos, Sigmund tinha 5 irmãs e um irmão. Mas o menino de ouro ainda recebia tratamento especial. Freud era o único da família que tinha seu próprio quarto, onde podia estudar e ler. Quando uma de suas irmãs começou a aprender piano, ele informou que o barulho o perturbava. Como resultado da reclamação, o piano foi retirado, o que nos dá indícios de sua posição especial. Freud justificava sua posição através de notas altas na escola primária judaica e estudando línguas estrangeiras por conta própria. Aos 12 anos, ele já lia Shakespeare no original e era fluente em 6 idiomas. Ele estudava obsessivamente, fazendo as refeições no quarto para poupar tempo, e passou a ter um hobby fora do comum.
Ele mantinha um diário de seus sonhos. O futuro intérprete de sonhos mantinha um registro de seus sonhos quando era criança. Seu interesse por sonhos e pela vida da fantasia, obviamente, foi desenvolvido bem cedo, o que é bastante incomum. Os sonhos de Freud eram inusitadamente heróicos. Aos 10 anos, deu nome ao irmão mais novo de Alexandre, em homenagem a Alexandre o Grande. Ele se identificava com Napoleão e se enfurecia perante o humilhante antissemitismo de Viena, que forneceu um aspecto combativo à sua ambição. Na pré-adolescência, seu pai lhe contou que certa vez andava pela rua e um não-judeu lhe mandou sair da calçada e derrubou seu chapéu. Freud perguntou ao pai o que ele havia feito. E o pai respondeu que apenas foi embora, que pegou o chapéu e se afastou. Freud achou a atitude do pai extremamente humilhante. Freud felt this as a terribly humiliating position to have taken. Ele jurou que agiria de forma diferente se e quando fosse agredido fisicamente ou de outra maneira, e tinha certeza de que um dia seria famoso à sua maneira. Ele disse a um jovem colega em cartas quando era adolescente: guarde estas cartas. Não sabe a importância que podem vir a ter. Nunca se sabe, disse ele. Em 1873, Freud entrou para a Faculdade de Medicina da Universidade de Viena. Ainda estudante, realizou uma importante pesquisa sobre os órgãos sexuais das enguias. Dissecou mais de 400 enguias e o sistema nervoso de peixes, como ilustrou em uma carta a um amigo. Freud queria se tornar um cientista pesquisador, porém havia uma cota para judeus nesse destacado campo. De mau grado, para ganhar a vida, decidiu ser médico. Ele queria se sustentar porque havia se apaixonado por uma amiga da irmã, Martha Bernays, de 20 anos. Freud, aos 25 anos, era apaixonado, mas tímido. E o romance era bastante vitoriano. Foi um romance classicamente vitoriano que se deu praticamente por correspondência. Quando ele a pediu em casamento, ela chegou a tocar, a apertar sua mão sob a mesa. Foi tudo muito correto. O jovem Freud era inexperiente com as mulheres. E eu acho que Martha seria a princesa e exerceria autoridade enquanto ele seria seu cavaleiro. O noivado durou 4 anos, uma prova de abstinência. Período em que Freud viu Martha, que morava na Alemanha com a mãe, apenas 6 vezes. Ele lhe escreveu mais de 900 cartas extremamente românticas, chamando-a de minha adorada princesa e de meu amado tesouro. Uma das cartas incluía uma mancha de tinta freudiana. Aqui a caneta caiu da mão do autor e escreveu este sinal secreto. Por favor, perdoe e não peça uma interpretação. O longo noivado fez com que Freud ficasse impaciente em obter sucesso profissional. E em 1884 ele começou a pesquisar uma nova droga que achava lhe traria fama. A droga era cocaína. Ele buscava um golpe de sorte e havia ouvido sobre os efeitos terapêuticos da cocaína em soldados austríacos e resolveu experimentá-la em si mesmo e em um colega, e rapidamente começou a defender em publicações o uso da cocaína como complemento terapêutico. Ele não sabia que possuía um efeito viciante. De fato, Freud usava doses generosas de cocaína e até enviava uma dose ocasional de meia grama para Martha, para que fosse dividida em 5 grandes ou 8 pequenas doses, conforme instruções. Quanto a si, Freud lhe prometeu que na próxima vez que a encontrasse seria um homem forte e ousado com cocaína em seu corpo. Eu acho que Freud passou a defender a cocaína porque, antes de tudo, havia causado um efeito ótimo nele. Nas fotos, Freud é visto deprimido e carrancudo, e certamente as qualidades de euforia da cocaína o animaram.
Infelizmente, as experiências de Freud com cocaína terminaram de forma desastrosa. Ingenuamente entusiasmado e impaciente para obter sucesso, ele prescreveu a droga para um amigo próximo, Ernest von Fleisch-Marschall, esperando aliviá-lo de um fatal vício em morfina. Em vez disso, Ernest von Marschall desenvolveu o vício pela cocaína. Para piorar, outro amigo e colega cientista, Carl Kohler, seguindo as direções do próprio Freud, descobriu que a cocaína poderia ser usada como anestésico em cirurgias oculares. Ele, e não Freud, se tornou repentinamente famoso. Apesar dessas experiências e do descrédito nos círculos profissionais, Freud continuou a usar cocaína para elevar o ânimo até 1895. O que o cegou quanto às propriedades negativas foi ter usado a droga de forma intermitente e jamais ter se viciado. Ele era, assim, viciado em seu trabalho. Em 1885, Sigmund Freud era um interno desconhecido no Hospital Geral de Viena. Sua especialidade eram doenças nervosas, um campo que incluía a histeria e outros distúrbios excêntricos. Freud a escolheu por razões estritamente práticas. Ele tinha pressa em se casar e havia poucos médicos nesse campo. A doença mental era um campo atrasado na medicina do século XIX, em conhecimento e tratamento. Antes de Freud, as pessoas rodavam em cadeiras que as deixavam tontas. As pessoas eram imersas em água fria. As pessoas eram acorrentadas. Os médicos mais esclarecidos da época achavam que a histeria e doenças afins tinham raízes físicas causadas por danos em nervos ou por uma lesão cerebral. Freud compartilhava dessa visão quando foi para Paris em 1885 para estudar com uma das maiores autoridades mundiais em distúrbios nervosos, um francês carismático, Jean-Martin Charcot. Charcot realizava experiências estranhas, porém fascinantes. Colocava pacientes histéricas sob hipnose, experiências que causaram uma reviravolta nas ideias de Freud e o dirigiram para uma longa exploração da psique. As doenças podem ser causadas por ideias. Foi o que Freud aprendeu com Charcot. Charcot hipnotizou as pessoas e provou que é possível sugerir as ideias ao hipnotizado e criar um sintoma físico. A ideia principal de Charcot era que haveria crenças em algum nível da mente que tinham fortes ligações com os sintomas que as histéricas apresentavam. Em outras palavras, não estaria apenas no corpo, mas também na mente. Mais especificamente, em uma parte secreta da mente, o que Charcot chamava de segunda mente, e o que Freud, com o tempo, chamou de inconsciente, um dos conceitos determinantes do século XX. Em 5 de abril de 1886, poucas semanas após retornar de Paris, Freud abriu seu próprio consultório. Alugou uma sala própria da parte elegante de Viena. Lutando para se sustentar, nem sempre tinha dinheiro para pagar o táxi em visitas domiciliares. Freud começou como hipnotizador. O famoso divã freudiano vem da hipnose. Era mais fácil entrar em transe deitado. Inspirado em Charcot, Freud esperava chegar à segunda mente do paciente e acabar com a histeria através da sugestão hipnótica. Não funcionava, mas não era menos eficaz do que as outras terapêuticas da época, algumas das quais o próprio Freud empregava. Ele tentou a torrente usual de remédios terapêuticos, as curas em spas, havia a eletroterapia, havia a hidroterapia. Até mesmo o uso de ímãs. Freud usava o chamado magnetizador com o qual ele transferia os sintomas de um lado do corpo para o outro. Nada funcionava, e Freud ficava cada vez mais fascinado pela razão disso. Ele obteve uma pista essencial de um colega, Dr. Joseph Breuer. Breuer contou a Freud sobre uma paciente incomum conhecida na história da psicanálise como Anna O, e sobre um tratamento ainda mais incomum chamado Talking Cure. Anna era uma histérica grave. Ela sofria de contrações, paralisia, deterioração visual e da fala.
Breuer começou a vê-la diariamente, e à medida que ela descrevia seus sintomas, ele percebia que, ao falar da origem do sintoma, este tendia a desaparecer. Foi a paciente que cunhou o termo tratamento pela palavra, e que se tornou a base de toda a psicoterapia. which becomes the basis of all psychotherapy. Ainda utilizando a hipnose, Freud adotou esse excêntrico novo tratamento, falando com seus pacientes sobre seus sintomas, tentando descobrir quando e como começaram. O que ele descobriu ainda ecoa na cultura ocidental. Paciente após paciente, rastreava suas histerias a experiências infantis traumáticas envolvendo sexo. O sexo parecia ser a raiz da neurose. Por algum tempo, Freud acreditou que todas as histerias provinham de abusos sexuais na infância. Com o tempo, ele ponderou que viria ou de um abuso real ou de uma fantasia reprimida e culpada de cunho sexual na infância. Nos dois casos, o sexo estava no âmago do problema. Na verdade, o sexo brotava em toda parte, até no consultório de Freud. Suas pacientes, uma após outra, desenvolviam sentimentos amorosos pelo médico. No final de uma sessão, uma mulher lançou os braços em volta de Freud e lhe deu um beijo apaixonado. Freud ficou bastante excitado como cientista e refletiu a respeito do novo enigma. E ali estava ele, com 40 anos, inexperiente sexualmente e, de repente, com uma paciente mulher que o abraça e quer um beijo. Acho que muitos homens, naquela circunstância, pensariam: a paciente me acha atraente. Ela se apaixonou por mim. Mas Freud não pensou assim. Ele estava ali, em um ambiente clínico impregnado por sexo e não sucumbiu à sexualidade, nem a deixou de lado. Ele procurou encontrar um meio de continuar ali e trabalhar com a paciente. Com o tempo, Freud percebeu que suas pacientes transferiam sentimentos amorosos paternais para ele. A transferência tornou-se uma ferramenta essencial em psicoterapia. Ironicamente, sua vida profissional estava impregnada por questões sexuais, mas sua vida sexual definhava e ameaçava torná-lo neurótico. Ele se casou com Martha aos 30 anos, em 1886, e os dois tiveram 6 filhos nos primeiros 8 anos. Freud não queria mais filhos, mas abominava o controle da natalidade, principalmente o método de interrupção do coito. Seus inúmeros pacientes homens o convenceram de que era a causa primária da ansiedade neurótica em homens. Ele disse, em 1890, que a única forma de um homem não se tornar neurótico seria ter relações livres e não limitadas com sua parceira, o que significava sem o uso de camisinhas, sem interrupção do coito, sem masturbação. Se fizesse alguma dessas coisas, acabaria neurótico. Após o nascimento de Anna em 1895, Freud, o homem que fez da libido uma palavra natural e apontou o sexo como a principal força no psiquismo humano, abriu mão do sexo por vários anos. Freud falava sobre libido e não podemos dizer que tinha uma baixa libido. Pode-se dizer que ficou inativo precocemente ou que sublimou muito bem. É possível sublimar no trabalho. E ele era apaixonadamente envolvido em seu trabalho. Para Freud, cada vez mais o trabalho se tornava sua paixão. O ambicioso menino de ouro foi enredado pela sondagem científica de uma vida, unindo ideias revolucionárias sobre sonhos, o inconsciente e sexualidade em uma nova e radical teoria sobre a mente. Um homem como eu não pode viver sem uma mania, uma paixão devoradora, um talento. Eu descobri meu talento e é o trabalho. Eu não tenho limites. Meu talento é a psicologia. Sigmund Freud. Em 1890, Freud já tinha êxito suficiente com seu singular tratamento pela palavra para abrir um novo consultório em um elegante bairro de Viena. O endereço era Bergasse 19,
e Freud morou e trabalhou lá durante 47 anos. Em 23 de outubro de 1896, Jacob, o pai de Sigmund Freud, morreu. Tomado por sentimentos dolorosos e confusos, Freud, aos 40 anos, resolveu se analisar. A autoanálise de Freud, sua viagem ao próprio inconsciente, é um momento lendário, quase mítico da história da psiquiatria. Freud fez o que outro ser humano jamais havia feito. A autoanálise foi um feito monumental e Freud foi a primeira pessoa a conseguir vencer as próprias defesas, superar a própria resistência e a interpretar o próprio inconsciente. Freud havia descoberto o que chamava de a estrada real para o inconsciente, os sonhos. E havia desenvolvido um método estranho, porém intrigante de explorar essa estrada. A associação livre, falar qualquer coisa que viesse à mente sem qualquer censura. Todas as noites, após atender os pacientes, Freud deitava no divã e fazia a associação livre com seus sonhos. Um sonho criou uma imagem vívida e sugestiva. Freud se dissecando da cintura para baixo. Freud certamente tinha muitas neuroses a dissecar, dentre elas uma fobia de viagens. Ele ansiava visitar Roma e uma vez chegou a 300 quilômetros da cidade, mas fez a volta e retornou para casa. Ele também tinha a tendência de desmaiar na presença de amigos de talento e era seriamente viciado em charutos. Alguns tristes segredos da vida estão sendo rastreados até suas origens. Eu, atualmente, vivencio todas as coisas que testemunhei em meus pacientes. Há dias em que penso nisso com depressão, porque não entendo nada sobre os sonhos, fantasias ou estados de ânimo, e há outros dias em que um lampejo traz a coerência. No início, por um ano, o processo de autoanálise fez com que seus sintomas piorassem, porque ele vasculhava o que chamou de monte de estrume, que são os sentimentos indignos ou vergonhosos que criam ansiedade e são arrastados para o inconsciente. Fantasias de incesto, fantasias de assassinatos, formas não aceitáveis de rivalidade, ódios reprimidos. O fato de que quando criança pudesse ter desejado a morte de um irmão, o fato de que quando criança desejasse a mãe, encarar o fato de crianças desejarem sexualmente os pais era algo muito radical para a época. Desejo pela mãe, ódio do pai ainda criança, sentimentos inacreditáveis, impossíveis de revelar sobre si mesmo, principalmente em 1896. Porém, Freud observava essas recordações como um cientista observa uma pesquisa, sem julgamento moral, e deu um salto assombroso. E se todas as crianças vivenciassem sentimentos de amor e ódio ardentes por seus pais? E se esses sentimentos fizessem parte do próprio processo do desenvolvimento humano? O complexo de Édipo foi o nome com que Freud batizou essa coleção ardente de paixões infantis. O nome foi tirado de uma peça de Sófocles, Édipo Rei, na qual Édipo, rei de Tebas, sem saber, mata o pai e casa com a mãe. O destino dele nos comove porque poderia ter sido o nosso. É o destino de todos nós, talvez, dirigir o primeiro impulso sexual para nossa mãe e o primeiro ódio e desejo de morte contra nosso pai. Nossos sonhos nos convencem de que é assim. Sigmund Freud. As ideias de Freud, evidentemente, foram recebidas com zombaria. A reputação de Freud era de ser libertino, de escrever material pornográfico e de ser uma pessoa suja, nojenta e repugnante. É claro que houve muito incômodo e a inveja de suas teorias. Ele dizia às pessoas que seu filho quer casar com a mãe. Isso incomodava muitos pais. A autoanálise de Freud durou 4 anos. Ele não conseguiu se curar de todas as neuroses, mas superou sua fobia de viajar.
Em 1901, ele fez a primeira de suas muitas viagens a Roma. E o mais importante, Freud, usando suas próprias recordações e sonhos, escreveu o que é considerado sua mais importante obra, A Interpretação dos Sonhos. Na verdade, um registro de sua autoanálise. O livro foi publicado em 1899, mas Freud fez com que o editor colocasse a data de 1900. Ele queria que marcasse o início do século XX. Ninguém o notou. O livro dos sonhos, contendo ideias que abalariam a era moderna, vendeu apenas 300 exemplares em 6 anos. Em 1900, Freud havia reunido várias descobertas surpreendentes do que ele considerava nada menos que uma nova ciência, a ciência da psicanálise. O principal objetivo de Freud agora era divulgar a psicanálise ao mundo, transformando-a em um movimento internacional. Seu maior medo era que o antissemitismo atrapalhasse, que a psicanálise fosse vista como uma ciência judaica. Certamente, somente judeus demonstravam interesse por Freud na virada do século. Em 1902, ele já havia atraído um pequeno círculo de seguidores, todos judeus. Se encontravam às quartas-feiras na sala de espera de Freud, e o grupo, por isso, ficou conhecido como Sociedade das Quartas-Feiras. O tema de seu primeiro encontro tinha ligação estreita com Freud, o significado de fumar charutos. O próprio Freud fumava 20 a 25 charutos por dia. Outro tema interessante eram os rabiscos, principalmente os de Freud. Imagens inconscientes e sinais como estes que ele gostava de rabiscar durante as reuniões da sociedade. Freud continuou a escrever por vários anos e teve sucesso surpreendente com um livro que ilustrava o inconsciente com exemplos da vida cotidiana e que introduzia sua ideia mais famosa, o lapso freudiano. Sonhos, atos falhos que hoje consideramos como atos falhos freudianos e xistes. Afinal, a ciência séria pode ser feita disso? Ele provou que sim, e foi um desempenho notável. Eu conhecia bem as ideias de meu avô e os atos falhos freudianos, por exemplo. Se você é apresentado a alguém e diz adeus, é melhor parar por aí. Alguém que Freud queria conhecer era Carl Jung, um brilhante psiquiatra suíço que adotara as ideias de Freud. Era considerado por Freud seu mais talentoso seguidor. O que tornava Jung especial, no entanto, não tinha a ver com suas ideias. O Jung era o único não-judeu do círculo de meu avô, e por isso meu avô o elogiava tanto no início, e depois ele seria reconhecido pelos outros. A reviravolta do reconhecimento pelos outros surgiu em 1909, quando Freud foi convidado à América para fazer conferências na Clark University e recebeu um título honorário. Parecia a realização de um incrível sonho. A psicanálise não era mais o produto de alucinação. Tinha se tornado uma parte valiosa da realidade. Sigmund Freud. Apesar disso, o futuro da psicanálise não estava assegurado. Os mais famosos protegidos de Freud, incluindo Jung, começaram a divergir de suas ideias principais. Freud, a figura principal da psicanálise, não toleraria esse tipo de rebeldia. Ele exigia total fidelidade. E se isso não acontecia, ele rompia relações. O relacionamento de Freud com Jung, a quem chamava de querido filho, se tornou tenso. Em 3 ocasiões, Freud desmaiou na presença de Jung, o que ele interpretou como um desejo de morte vindo de Jung. Os dois romperam de forma áspera em 1914 e jamais se falaram novamente. Para evitar futuras traições, Freud formou um comitê secreto de seguidores leais. Eles lutariam e protegeriam suas ideias fundamentais e juraram lealdade usando anéis que Freud mandara fazer.
A Primeira Guerra Mundial foi um momento decisivo para Freud, assim como para o mundo. As matanças da guerra confirmaram suas piores ideias sobre o lado obscuro do inconsciente e a psicologia dos seres humanos. A Primeira Guerra Mundial assustou tremendamente Freud. Antes de tudo, é preciso lembrar que seus 3 filhos se alistaram no exército austríaco. Enquanto isso, ele tinha notícias de milhares de pessoas mortas nas batalhas, e certamente o impacto dessas forças o fizeram ver com dureza o potencial agressivo humano, porque ele havia previsto isso. A guerra o atingiu filosoficamente. Passava os invernos em seu escritório sem aquecimento, tentando trabalhar. As coisas chegaram ao ponto de Freud ser pago por um de seus escritos com batatas. Os tempos difíceis continuaram no pós-guerra. A filha favorita de Freud, Sophie, morreu de desnutrição e pneumonia em 1920. 6 semanas após sua morte, ele publicou sua obra mais controversa e sombria, Além do Princípio do Prazer. Nessa obra, Freud argumenta que há um instinto nos homens além da libido, um instinto agressivo de morte. Ele desenvolveu sua teoria de Eros e Thanatos. Thanatos sendo um instinto agressivo, destrutivo, que depois ele postulou como sendo parte instintiva do ser humano. E Eros, um instinto construtivo. Ele postula no pós-guerra o instinto de morte. Afirma que há uma necessidade primária de autodestruição que deve ser controlada. Outro golpe veio em 1923, com um tumor canceroso na boca que o fez remover boa parte da mandíbula. Foi a primeira de 33 cirurgias em 16 anos. Freud teve que usar uma prótese tão grande que era chamada de monstro e separava o seio nasal da mandíbula. Terrivelmente dolorosa, precisava ser retirada diariamente para a limpeza. Um aposento especial em Bergasse 19 foi criado para esse procedimento. Meu avô teve câncer na boca e isso afetou muito sua vida. Ele tinha dificuldades para falar e para comer. Isso o tornou mais distante. Não dava para sentar no colo dele, por exemplo. Apesar do câncer, Freud não conseguiu vencer seu vício em charutos. Uma falha surpreendente do terapeuta mais famoso do mundo. Ele dizia que precisava fumar charutos para ser produtivo e criativo. Acho que isso tinha mais importância para ele do que curar seu câncer. O charuto era seu consolo. Ao sugar o charuto, você obtém algo que ama. Você volta à forma original de alimentação quando suga. A análise de Freud foi uma descoberta, porém limitada. Eu acho que o vício de Freud jamais foi analisado e acabou por matá-lo. Em 1920, Sigmund Freud era um nome conhecido, o mais famoso psiquiatra do mundo. Sua mística era tão grande que um jornal de Chicago lhe ofereceu $25.000 para analisar Leopold e Lee, 2 jovens ricos que mataram um amigo por diversão. E o magnata de Hollywood, Sam Goldwyn, foi a Viena em 1924 para oferecer a Freud, o maior especialista em amor do mundo, nas palavras de Goldwyn, $100.000 por consultorias em roteiros. Freud não aceitou. Foi manchete de jornal. Ele não estava interessado. Isso demonstra que, na opinião popular, Freud era um guru místico, uma pessoa de alguma forma fantástica e especial, que sabia a verdade sobre os seres humanos e que podia desvendá-los. Mas não de todos os seres humanos, conforme ficou provado. Freud jamais entendeu as mulheres, ou como as chamava, o continente obscuro. Freud postulou uma famosa pergunta: o que as mulheres desejam? Suas respostas, porém, foram insatisfatórias e ofensivas. A principal crítica a Freud é sua teoria de superioridade aos que possuem um pênis e inferioridade às que não o têm. A base para as mulheres seria a inveja do pênis.
se sentirão sempre inferiores por não ter esse órgão grandioso. Há uma afirmação quanto a isso de que uma mulher de 30 anos já está tão rígida que não pode mudar. E também a afirmação de um superego defeituoso. Qual a saída para uma afirmação dessas? Freud, é claro, não teve muito contato íntimo com mulheres. Além da esposa, ele teve maior contato e se tornou dependente da filha mais nova, Ana, que também se tornou psicanalista. Íntimo demais, talvez. Em 1918, Freud quebrou a regra que criara ao começar sigilosamente a analisar a filha. Freud tentou analisar a própria filha, o que encaro como uma forma de incesto intelectual ou emocional. Ela era a enfermeira, a secretária e filha. Certamente uma relação muito íntima entre os dois seres. Não havia sexo, mas era a única coisa que não havia. Se o objetivo da paternidade é criar e depois libertar, isso não aconteceu nessa relação, porque ela permaneceu como sua criada. E como ele acreditava na sua teoria que os filhos querem matar os pais e tomar seu lugar, ele criou uma sucessora em sua filha pela qual devia se sentir menos ameaçado. Quando Hitler assumiu o poder na Alemanha em 1933, os piores temores de Freud sobre as forças obscuras do inconsciente se concretizaram. Era uma psicose extrema em massa. Obviamente, os livros de Freud foram os primeiros a serem queimados por Hitler. Qual é o progresso? Na Idade Média teriam me queimado, e agora se contentam em queimar meus livros. Um deles era sua obra mais recente e sombria, O Mal-Estar na Civilização. Nele, Freud indaga sobre a guerra psíquica entre cultura e barbarismo. Com a idade, Freud se tornou mais pessimista, porque todas as coisas que ele imaginou que as repressões da sociedade pudessem criar estavam começando a se decompor. Em outras palavras, o animal homem havia se organizado em forma de partidos políticos extremados que ameaçavam destruir o mundo. Apesar da ameaça, Freud ainda era capaz de tirar férias no interior da Áustria. Seus passatempos favoritos eram ler, brincar com seus cães e colher flores. Em 14 de setembro de 1936, Freud e sua mulher comemoraram bodas de ouro. Aos 80 anos, Freud ainda era o centro e o cabeça de sua extensa família. Éramos todos muito próximos dele e dependíamos dele. Ele era o provedor em todos os sentidos, financeiro e espiritualmente. Era um provedor. Ele era Moisés. Em 13 de março de 1938, a Alemanha se anexou à Áustria e Hitler entrou em Viena. Apesar do crescente perigo, Freud se recusou a partir. Ele achou que poderia viver sua vida em Viena, que aquilo passaria. Ele tinha muitos amigos do alto escalão e era bem protegido. Era o judeu mais protegido na Áustria. E não é exagero. Freud precisava de toda a proteção possível. Em 14 de março de 1938, nazistas saquearam Bergasse 19 e levaram mais de $1.500. Eu jamais cobrei isso por uma visita domiciliar, Freud comentou após a saída deles. Uma semana depois, a Gestapo fez uma visita e prendeu Anna Freud, que passou um dia de perigo no quartel-general da Gestapo. O chefe diplomático dos Estados Unidos telegrafou para a Casa Branca: "Temo que Freud, apesar da idade da doença, corra perigo." Finalmente, Freud concordou em partir. Ele não queria partir, mas felizmente pensou bem e partiu.
e a prisão de Anna por um dia na Gestapo, acho que o fez tomar essa decisão. Which I think made him decide to leave. Em 15 de junho, Freud, Martha e Anna saíram de Viena para Paris e depois para Londres. Ao informar sua partida, os jornais de Viena se referiram aos trabalhos de Freud como uma especialidade pornográfica judia. As 4 irmãs de Freud não puderam partir. Elas morreram em campos de concentração. Dias antes da fuga de Freud, o fotógrafo Edmund Elgenman passou uma semana na casa de Freud tirando fotografias. I remember the terror on his face. Lembro do pavor em seu rosto, de como estava vulnerável, de como tinha medo e estava receoso. A certa altura, eu pedi que tirasse seus óculos e ele me deu um pequeno sorriso. Foi um leve sorriso, pois naquela época poucos sorriam. Eu fiquei lá quase uma semana e me tornei parte da família. A senhora Freud me mostrou fotografias dos membros da família. Anna, em especial, estava muito deprimida. Ela me disse que havia descoberto um novo olhar nas pessoas, o olhar de refugiados. That she has discovered in people a new look, the refugee look. Em Londres, Freud também apresentava o olhar dos refugiados. Para piorar as coisas, o câncer voltou e ele sofreu 2 cirurgias no inverno de 1938. Suas ideias sobre os sonhos, a sexualidade e o inconsciente já haviam permeado a cultura ocidental. Apesar disso, ele se sentia insatisfeito, não realizado. A psicanálise ainda era controvertida, rejeitada por muitos como uma verdadeira ciência. Ele se achava o fundador da grandiosa ciência da psicanálise e sentia amargura por ter que lutar pela aceitação de suas ideias até a idade avançada. Frágil e prestes a morrer, Freud continuou a atender pacientes e a receber visitas. Uma delas foi Salvador Dalí, o pintor surrealista que aproveitou a ocasião para fazer um desenho interessante. Freud comemorou seus 83 anos com charuto na mão, em 6 de maio de 1939. Em meados de junho, o câncer se tornou inoperável e a dor intensa. Anos antes, Freud fizera à filha Anna prometer que quando chegasse a hora, ele não seria atormentado desnecessariamente. Em 23 de setembro de 1939, Freud disse que havia chegado a hora. Ele morreu naquela noite de uma dose letal de morfina. O médico o ajudou a morrer em paz e foi um alívio para ele. Não dava mais para ser operado. As cinzas de Freud foram colocadas em um vaso etrusco de sua coleção de antiguidades. Ele sempre se considerou um arqueólogo da mente, escavando segredos do inconsciente. Tais segredos ajudaram a moldar o consciente do século XX e, sem dúvida, continuarão a ecoar no século seguinte. No final da vida, Sigmund Freud tendeu a encarar a psicanálise como uma terra prometida e a si mesmo como uma espécie de Moisés. Mas ele não acreditava que a análise acabaria com o sofrimento humano ou tornaria as pessoas felizes. Freud, o estudioso das forças obscuras e cegas da psique, era pessimista demais para isso. O máximo que as pessoas poderiam esperar, disse ele, seria a troca do sofrimento neurótico pela infelicidade costumeira.